É, boa noite. Boa noite, já não é? Boa noite, Lica. Boa noite. Agradeço a todos por participar esse seminário hoje, né? Eu sou presidente do Alesse. Alesse é um grupo de ajudar as crianças estrangeiras no Japão, né? Ajudar o estudo das crianças para ingressar no Koko e Daigaku, Senbongaku, né? Atualmente, enfrentamos a situação difícil agora, né? Mas, por causa do coronavírus, mas aproveita hoje esse seminário, por favor. Muito obrigada. Muito obrigada. 京子さん、お願いします。私から、はい。Bom, para mim é bom dia a todos, boa noite para quem está no Japão. É que eu não estou vendo a carinha de todo mundo, mas assim, só me aparecem algumas pessoas aqui que eu posso ver, mas eu sei que tem outras pessoas, né? Então, eu queria conduzir assim hoje. Nós vamos estar conversando um pouquinho, eu vou estar falando um pouco, vou estar apresentando com um PowerPoint, mas depois eu acho que assim seria super legal se a gente puder fazer um bate-papo, né, abrir para um debate, para que todos pudessem participar. Okay? Então, assim, agora há pouquinho, a Oki-san falou um pouquinho do Alesse, né, que é uma ONG que fica na província de Toyama, né, na cidade de Takaoka, e eles oferecem esse apoio para as crianças. Eu acho que assim, quem tiver alguma dificuldade, principalmente no Tchugaku, que é difícil acompanhar, né? Então, assim, eu acho que seria interessante se vocês pudessem também pedir ajuda para o pessoal da Alesse, né? Então, eu não sei direito como é que se faz esse processo todo, mas eu penso que o pessoal está aí super disposto a estar orientando e poder estar oferecendo esse apoio, tá? Então, dentro desse programa do Alesse, devido à questão do coronavírus, do novo coronavírus, né? O Japão ofereceu, reservou uma verba emergencial e parte dela foi destinada, né, para as ONGs prestarem serviços e uma parte dela foi parar, né, foi conseguida por essa entidade. E aí ela está sendo oferecida para os brasileiros, né? Nós vamos estar, então, implementando, nós já implementamos, mas assim, nós vamos estar oferecendo esse serviço, que são dois. Um é de atendimento psicológico, né? Onde eu, a Yuri, a Emília, né? Nós estamos aqui oferecendo durante a semana horários, né? Para que quem quiser conversar, então, assim, não só orientação, atendimentos de crianças com os pais, orientações em geral, informações, mas também algumas coisas na linha de psicoterapia muito breve, né? Também é um trabalho que vai durar até dezembro desse ano e até lá nós vamos estar também fazendo alguns seminários, né? Nós vamos começar hoje com essa questão do coronavírus e a saúde mental, né? Exatamente porque essa verba está destinada para a questão do Covid-19, né? Então, nós vamos estar discutindo um pouquinho hoje sobre essa questão. Mas aí nós vamos linkar isso com outros seminários, então eu vou estar falando um pouquinho para vocês como é que vai acontecer isso até o último seminário. Então, o seminário vai ser sobre a questão da migração e desenvolvimento. Então, nós sabemos que nós temos as nossas crianças que são migrantes, né? Ou mesmo as que nasceram no Japão, né? Elas são consideradas estrangeiras, elas são migrantes, né? Então, assim, a gente vai estar trabalhando um pouquinho essa questão, pensando um pouquinho com vocês sobre essa questão do como é que essa migração interfere no desenvolvimento dessas crianças, né? Então, nós temos crianças, até eu recebi algumas sugestões, né? Ou pessoas que colocaram o que gostaria de ouvir,
né? Então, eu estava lendo e pensei, bom, então eu acho que é interessante a gente estar falando sobre as crianças que ficam por aqui, as crianças brasileiras que estão no Japão, e um pouquinho também sobre a criança que morou no Japão e está retornando para o Brasil, né? Ou retornou para o Brasil, né? A gente sabe que esse movimento é de idas e vindas, né? Então, nós vamos estar discutindo um pouco sobre o que isso influi, tá? Ok. Então, assim, sobre as crianças que retornam, por exemplo, a gente tem um projeto aqui em São Paulo, que é o Projeto Caeiro, que já está, é o 12º ano que nós estamos fazendo, então nós vamos estar conversando sobre isso também, né? E aí, outro seminário que vai acontecer é sobre distúrbio de desenvolvimento, que é um assunto que está em pauta, tanto, assim, chamando interesse não só dos brasileiros que atuam com as crianças aí no Japão, quanto das próprias autoridades japonesas. Eu mesma estive em algumas entrevistas de jornais, tipo Asahi Mainichi, né? Saíram entrevistas grandes e isso deu uma repercussão bastante grande, né? Da qual eu estou recebendo assim muitas mensagens, muitas. Então, assim, acho que assuntos que valem a pena a gente estar discutindo e pensando. O quarto seminário vai ser em relação à educação infantil, né? Que é onde eu penso que nós pensamos, né, que está o foco dessas questões todas. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, trocando ideias, que eu acho que é importante, né? Depois, acho que distou um pouquinho, mas a questão dos quadros mentais, depressão, ansiedade, e nessa nós vamos ter um convidado especial, né, um psiquiatra, que é aqui do Hospital das Clínicas, que ele concordou em estar participando, então nós vamos estar também conversando sobre isso com vocês, né? E o último seminário marcado é sobre a questão do bilinguismo, né, ou a questão do idioma realmente interferindo no desenvolvimento cognitivo das crianças. Então, e aí nós vamos estar fechando esse ciclo de palestras e bate-papos até o final do ano. Então, a gente espera que vocês participem, né? Que mais pessoas participem, contem para os outros e para a gente poder estar pensando junto, porque, afinal de contas, acho que a comunidade brasileira aí no Japão também precisa desses questionamentos, dessas reflexões todas, tá? Então, nós vamos começar hoje sobre a questão da saúde mental, né? Eu posso pedir para dividir a tela? Posso colocar o PowerPoint? Dá? Posso? Pode, Taijo. Posso? Vou pôr em tela cheia, tá? Pronto. Eita. Então, a primeira questão que eu coloquei aqui inclusive, são definições da Organização Mundial de Saúde e tudo, mas assim, o que seria essa saúde mental que a gente vai discutir, né? Então, assim, saúde mental, aqui está um monte de coisa escrita, né? Depois, se alguém tiver interesse, a gente pode estar dividindo isso também, né? Mas, assim, vou ler o primeiro, que eu acho que é bem complicado isso, mas é um estado de bem-estar no qual a pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalho e contribuir com o meio que vive e, ao mesmo tempo, que administra as suas próprias emoções. Isso quer dizer o quê? Você tem que estar de bem com a vida, com você, com o meio, né? Saber lidar com as emoções que são ditas boas ou ruins, né? Reconhecer os próprios limites, saber pedir ajuda. Concordam comigo que isso é uma coisa bastante complicada, né? Agora, outra coisa que eu acho que é importante a gente ter na cabeça é que a ausência de sintomas não quer dizer saúde. O fato de a gente não apresentar sinais de que, né, vocês ouvem muito, eu acho, aqui a gente ouve muito também as pessoas falar, aquela pessoa descompensou, aquela pessoa está surtando, né? Não precisa estar surtando para você dizer que a pessoa não está bem de saúde, né? Então, assim, isso é importante a gente ter na cabeça para a gente poder estar, inclusive, se policiando, olhando para você mesmo para ver se você está realmente bem, tá? E a gente sabe também que nessa questão da migração e do refúgio, né? Então, quando as pessoas mudam de espaço, quando elas saem dos seus lugares onde elas estão acostumadas,
essa vulnerabilidade aumenta em relação, não só em relação à saúde mental, mas acaba repercutindo na questão da saúde mental, né? Então, assim, sobre a questão do estresse migratório, sobre a questão da migração e a repercussão, a gente vai estar falando num próximo seminário, certo? Então, eu queria colocar um pouquinho aqui sobre a questão do coronavírus no Japão, né? Então, assim, eu estava aí no Japão em fevereiro e eu lembro que as primeiras notícias que a gente teve foi sobre o cruzeiro Diamond Princess, que estava atracado no porto de Yokohama e onde o pessoal estava de quarentena e se falava muito na questão do vamos fazer os exames, vamos ver quem é que vai dar, quem não vai, vai dar positivo ou não, né? Então, assim, o Japão, acho que em termos de medida de contenção e rastreamento, por exemplo, eles são bastante eficazes, de certa forma, né, ao ponto de vista nosso, né? Mas eu queria colocar um pouquinho aqui que a questão sobre a atenção à questão da saúde mental, eu penso que é bastante diferente aqui no Brasil, porque eu vou ter a próxima prancha falando um pouquinho do Brasil, mas assim, existe uma diferença na questão da saúde mental, né, em relação ao pessoal, os japoneses, e eu acho que em relação aos brasileiros, né? O brasileiro pensa na questão da saúde mental de um jeito e o japonês de outro. Então, assim, eu estou colocando aqui que a cultura japonesa do gaman, né, o aguentar, o poder ser forte, né? E a história do gambaro, né? Então, assim, não tá bom, então vamos ter que fazer gambaro, né? Isso, eu penso que, assim, interfere bastante na questão de como eles enxergam a questão da saúde mental, né? Que é bem diferente da forma como a gente vê aqui, embora tenha os preconceitos e uma série de coisas assim, né? E eu penso que é uma sociedade que vale a pena, né? A sociedade japonesa é uma sociedade que vale a pena repensar na questão da saúde mental, né? Tenho tentado colocar isso todas as vezes que eu estou por aí, porque eu acho que o Japão tem uma série de questões sociais que poderiam ser evitados se pudesse pensar um pouco mais sério, né? Então, assim, eu comecei a pensar nisso também logo depois do suicídio daquele ator, Miura Haruma, né? Eu fiquei bastante chocada, porque assim, você tem a impressão de que uma pessoa que está bem, né? E por que é que os jovens estão precisando morrer, né? Que eu fico pensando, será que não teria sido possível evitar alguns suicídios, né? Então, eu penso que assim, uma sociedade que tem bastante, eu até tenho os números aqui, acabei de escrever um pouquinho sobre a questão dos 30 anos da reforma da lei, né, de imigração japonesa. E aí eu estava pensando um pouquinho sobre a questão da sociedade japonesa. Então, quando a gente pensa no número de suicídios, inclusive infantis, do ensino fundamental, sobre a questão do hikikomori, né, sobre a questão dos NEETs, então, assim, é um número muito grande de jovens que eu penso que estão pedindo ajuda, tá? Então, eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente estar pensando. E sobre as questões dos distúrbios mentais ou transtornos, assim, nós vamos ter, como eu disse para vocês, esse seminário, né, com psiquiatra. A gente pode discutir isso numa outra ocasião. Aí, se o Japão está fazendo alarde com 60 mil infectados, nós aqui no Brasil estamos com mais de 3,5 milhões de infectados, né? Mais de 110 mil mortos. Ontem já tinha subido mais um tanto, né? E sabemos que, assim, o que aconteceu com essa história do coronavírus, né? As questões que já estavam presentes nas sociedades, elas apareceram mais exacerbadas, né? Então, eu sempre tenho uma imagem assim, você esconde uma série de coisas debaixo do tapete, e aí, quando passa um vendaval, aquilo tudo vem tudo à tona, né? Então, eu acho que as diferenças sociais, a desigualdade social que existe aqui, ela veio muito à tona, né? Então, todo mundo fala, então vamos ter que fazer o isolamento, vamos fazer a quarentena, todo mundo em home office, mas nem todos podem trabalhar no sistema de home office, né?
a população mais vulnerável, ela não tem, provavelmente, essa possibilidade de estar em home office. A gente sabe, por exemplo, nós começamos a fazer os atendimentos agora no comecinho de agosto, por exemplo, e a gente está ouvindo, né, das pessoas no Japão, várias pessoas perderam seus trabalhos, né? Não são, os brasileiros não estão muito nessa situação de fazer home office, né? Então, assim, a gente sabe que é a turma mais vulnerável a ter alguns sintomas, né? A ficar mais inseguro, a ficar com medo, a ficar com uma série de coisas que nós vamos estar falando daqui para frente também. E aqui no Brasil faltou testagem, falta equipamento, né? Mas, acima de tudo, penso que aqui a questão é complicada porque vai além da questão sanitária, né? Nós estamos aqui com interesses que, inclusive, não são só em relação à questão sanitária. Então, assim, a gente está vendo uma crise que, além da crise sanitária, envolve a crise política, né? A crise social e a crise econômica, né? O Japão também está sofrendo com a crise econômica agora, né? Por questão dessa pandemia. Só que aqui no Brasil, houve uma mobilização muito rápida dos profissionais de saúde, principalmente na área de psicologia, né? Eu vi muitos médicos falarem para mim assim, Kyoko, vai bombar, né? Você vai ter que trabalhar muito. Então, assim, o que a gente viu aqui? Vários profissionais de saúde, principalmente psicólogos, né? Oferecendo, inclusive, ajuda gratuita, né? Então, assim, clínica escola, sim, mas, assim, fora isso, algumas clínicas particulares, alguns hospitais, muitos profissionais oferecendo ajuda, não só para a população em geral, mas para a população que está na frente, né? Então, são profissionais de saúde que trabalham em pronto-socorro, que trabalham nos hospitais, que trabalham nas UTIs, né? Que também estão o dia todo em contato com essa questão da doença, do vírus, né? Infectando as pessoas. Então, assim, o medo aumenta muito mais nesse tipo de pessoas, né? Nessas pessoas que estão na frente, né? Então, assim, e os profissionais oferecendo ajuda, né? E também houve uma procura bastante grande em relação à questão da saúde mental, né? Então, o que aconteceu com essa história da quarentena? Eu penso que para as pessoas que já tinham quadros como depressão, ansiedade, quadro de angústia, teve um agravamento, né? Até porque vários tipos de serviços foram suspensos por questão de não ter aglomeração, não pode juntar gente, não pode fazer uma série de coisas, então, assim, teve um agravamento, né? Para as pessoas que tinham uma certa predisposição, né, a questão da pandemia, da quarentena, acabou virando um gatilho, né? Então, a pessoa já estava num equilíbrio bastante difícil, né? A pessoa já não estava tão bem assim, como eu disse antes, não estava com sintomas, mas também não estava muito bem, né? Então, assim, ela já estava com uma predisposição e aí acabou tendo um quadro, né? E para os demais, né, é um evento inesperado, né? E assustador, porque, afinal de contas, a gente costuma dizer, né, o que é a angústia? É aquilo que realmente traz algum perigo à integridade da gente. Então, qualquer coisa que traga uma ameaça à integridade física ou mental, ela passa a ser bastante assustadora, né? Então, assim, para muitos, acabou sendo não dá para sair imune dessa história, né? Não dá para sair como se nada tivesse acontecendo. Aliás, eu espero que não seja também, né? Porque, afinal de contas, negar não vai ser solução, né? Então, assim, essa história de mentira, não está acontecendo nada, está acontecendo sim, né? E nem adianta ficar minimizando, achando que é uma coisa fácil de resolver, porque a gente está vendo que não é, né? Então, a gente está vendo as pessoas tendo alguns comportamentos, né, que os outros, a própria pessoa muitas vezes não percebe, mas os outros que estão
perto falam, olha, tem gente surtando, tem gente descompensando, e essas coisas assim, né? E quem teve algum parente, né, alguma pessoa muito próxima que teve o caso do Covid, então, assim, eu mesma ouço várias pessoas que sofreram muito, que não chegaram a falecer, mas, assim, sofreram bastante com essa falta de ar, ter que ir para uma respiração mecânica, ou pessoas que até nem foram para a UTI, mas tiveram um quadro e sofreram bastante, contam como sofreram bastante com isso. Então, assim, quem teve gente conhecida ou, né, nesse montaréu de gente que eu falei para vocês, né, que foi infectada, acaba apresentando um medo até maior, né, porque é uma pessoa que está próxima, que você vivenciou, você viu de perto, né, então, assim, e aí essas pessoas têm apresentado também alguns quadros de medo bastante mais intensos, né, e até alguns sintomas de pânico. Então, assim, em questão do isolamento, a gente pode pensar aqui em São Paulo, então, as crianças estão sem aula mesmo agora, né? Provavelmente nem vão voltar para as aulas esse ano, né? No Japão, as crianças ficaram um tempinho sem aulas, e eu ouvi de várias pessoas que, por exemplo, mães solteiras que precisavam trabalhar, não tinha com quem deixar a criança, né? Pessoas que acabaram não tendo quem pudesse cuidar dessas crianças, né? E se as mães perderam o emprego, elas vão ficar ansiosas por outros motivos. Se as mães precisavam trabalhar e não tinham com quem deixar as crianças, também ficaram bastante atrapalhadas, né? Eu fiquei sabendo também que tinha algumas creches ou pequenas escolinhas brasileiras que estavam até tentando ajudar, ficando com as crianças, né, nesse período, para que as mães pudessem trabalhar. Que a gente sabe que não é a melhor coisa, as crianças também, essa história de que a criança não pega doença, a criança não... a gente sabe que essa coisa não é bem assim que funciona, né? E aí, algumas soluções que foram encontradas aqui também foi a questão da EAD, né? Então, assim, a educação à distância. Então, tentar fazer as aulas online, tudo muito bonitinho, tal, mas, assim, a gente sabe, por exemplo, que aqui, mesmo na cidade de São Paulo, né, eu costumo dizer que São Paulo não é Brasil, né? Se a gente pensar, o Brasil é de um tamanho continental, né? É um país muito grande, com diferenças bastante acentuadas, né? Mas mesmo aqui em São Paulo, né, não são todos que têm, aliás, tem uma boa porcentagem que não tem computador em casa, né, e nem tem acesso ao Wi-Fi. Então, assim, quando a gente pensa em questão da educação à distância, a gente tem que pensar também que todos, precisaria ter todos esses equipamentos para que isso possa ser realizado. Isso é uma coisa. Outra coisa, assim, se isso fosse realmente suficiente, a gente não precisaria de professor. E a gente sabe que precisa, e precisa muito dos professores, né? Então, isso é importante. Uma coisinha boa que eu acho que eu vi nos noticiários japoneses é que muitos alunos que tinham desistido de frequentar a escola por vários motivos, mas são os chamados tokos, né? Estavam assistindo às aulas online. Então, assim, não é de todo ruim. Então, assim, existe a possibilidade também, né? Então, assim, não é para você dizer, então, elimina. Eu acho que também é uma possibilidade de estudo, não para criança pequena, talvez, mas, assim, a gente precisa, sim, dessa questão da educação à distância, que precisa ser incrementada também, porque para outros grupos isso favorece e favorece bastante. Então, outras situações que a gente viu aqui, né? A frequência da briga de casais, né? Então, assim, a gente costuma ouvir, em várias outras pesquisas também eu tinha visto, que os casais brigam muito em período de férias. Por quê? Porque passam 24 horas juntos, né? Então, assim, quando você é casado, mas volta para casa, trabalhou o dia inteiro e depois vai passar algumas horas, ok, né? Mas muitos não suportavam ficar 24 horas, né,
vários dias, não é um dia ou outro, mas as férias inteiras, né? E as férias aqui no Brasil, nós estamos entendendo assim um mês, né? Então, assim, que aumentava muito o número, a briga de casal, né? Então, assim, existe um ditado americano, né? E que a gente também ouve aqui, é assim, mesmo even lovers need vacation. Então, assim, mesmo os amantes, eles precisam de um tempo separado também, né? Precisa de férias. E aqui a gente tem ouvido muito também um aumento muito grande, né, de denúncias também, mas assim, de violência doméstica, né? Especialmente contra crianças e contra mulheres. Agora, imaginem vocês que a gente... Ontem eu estava ouvindo um debate do Centro dos Estudos Migratórios e a gente pensando em 14 milhões de famílias aqui no país que moram em quartinhos pequenos. Então, assim, se você pensar 14 milhões de famílias, nós estamos falando em 70 milhões de pessoas, 60, 70 milhões de pessoas, quando você pensa que são família de 4, família de 5, né, que moram em condições bastante precárias. Então, assim, será que dá para a gente pensar em questão de isolamento, assim, né? E nessa situação toda, aumenta bastante, sim, né, a questão da violência contra a criança, né, e contra a mulher, especialmente. Não é que não exista violência contra o homem, né? Então, mas acaba virando o foco contra as mulheres e contra as crianças. Então, assim, a gente viu veicular uma série de sinais, né, e para que as mulheres pudessem oferecer ajuda para as outras mulheres que não podiam denunciar, não estavam conseguindo sair dessa situação de violência grande, né? A insegurança no trabalho, ou o medo de perda do trabalho, principalmente os trabalhos não qualificados, né? E a gente vê que isso acontece tanto aqui quanto aí no Japão, né? Eu tenho ouvido falar que existem Hello Works locados em algumas cidades, né, de pessoas que perderam realmente seus postos de trabalho, né? Especialmente porque não são esses trabalhos, como eu falei para vocês, que dá para fazer home office, né? São trabalhos mais presenciais e tudo, e muitas vezes não aconteceram, não estão podendo acontecer, né? O que a gente está vendo também é o uso de substâncias tóxicas, um aumento de uso de substâncias tóxicas. E aí eu não estou falando só de droga pesada, não, né? Estamos falando de álcool, né? De fumo. E uma coisa que talvez a gente não dê muita bola, mas um aumento de tomar medicação. Então, aquela coisa do automedicar. Ah, estou com um pouquinho de dor de estômago e lá vai remédio, né? Estou com um pouco de dor de cabeça e lá vai remédio. Então, assim, uma certa dependência de alguma coisa de fora para que, numa tentativa de trazer um certo bem-estar para a própria pessoa, né? E a gente sabe também que a gente vem acompanhando esse movimento dos brasileiros indo para o Japão trabalhar, né? Dos brasileiros que estão no Japão, que voltam para o Brasil. Então, assim, como eu falei para vocês, a saída e vinda, né? E uma das coisas que eu via muito aqui no Cairo também, assim, quando a situação brasileira ficava ruim, uma das coisas que as famílias cogitavam era: acho que eu vou para o Japão, né? Então, nós vamos voltar para o Japão para trabalhar, nós vamos... E essa coisa ficou fechada. Então, assim, não estava podendo mais. Essa situação, mesmo aqui, emprego, não estava dando para ir para o Japão, né? Porque as fronteiras ficaram fechadas, né? Então, assim, e o Brasil, com essa situação da pandemia, num certo descontrole, entre aspas, o Japão não estava abrindo portas para os brasileiros, nem oferecendo visto. Então, assim, o brasileiro não podia voltar para o Japão para trabalhar. Okay? E com essa história de fechar a fronteira, o que aconteceu também são pessoas que são famílias que acabaram ficando separadas. Então, pessoas que, inclusive, têm direito de ficar no Japão, né? Eu acho que vocês viram isso no noticiário, eu mesma cheguei a ver várias matérias que saíram nos jornais japoneses sobre as pessoas que, na verdade, tinham o direito de ficar no Japão, mas que
com o fechamento das fronteiras, eles estavam fora, né? Então, eles não estavam podendo voltar. São brasileiros, por exemplo, que têm visto permanente, que tinham uma série de coisas, mas não podia ir para o Japão, né? Ou então tem reentre, mas não podia estar entrando no Japão porque está fechado. E aí a família toda lá e alguém do lado de fora. Então, assim, houve separações inusitadas até, né? Então, assim, foi sem querer, não porque a família queria se separar, mas porque fecharam as fronteiras. Agora eu ouvi também que o Japão está abrindo, né? E que acho que foi dia 5 desse mês que eles começaram a conceder de novo essa licença para que pudesse, os que têm já o direito pudessem voltar para o Japão. Vamos ver se essa situação pode sossegar um pouquinho, mas esse tipo de situação acaba criando também uma certa inquietação dentro da família, né? E a gente vê quando o pai ou a mãe ou os dois acabam ficando inquietos, isso repercute muito, né, no estado das crianças. Então, queria colocar um pouquinho para vocês sobre checando um pouquinho, né? Cada um dando uma olhadinha para si mesmo, né? E vendo se apresenta algum sinal disso, né? Eles podem estar presentes em maior ou menor grau. Aqui tem um monte, eu vou ler, tá? Estresse, insegurança, medo, ansiedade, alteração de humor, falta de atenção e concentração, né, dispersão. A gente sabe que isso interfere bastante na memória também. As pessoas andam um pouco mais esquecidas, né? Incerteza e a presença do desconhecido. O tempo todo, essa coisa do que será que esse vírus traz, né? Então, tem gente que fica o tempo todo procurando informações. Nós vamos chegar lá já com essa história, né? Alteração do apetite, alteração do sono e um traço que é bastante comum são os psicossomáticos. Eu diria, são esses sinais que, em vez de aparecer enquanto sensações, ela aparece no corpo, né? Então, de repente, o mal-estar, uma dor, normalmente é isso, né? Mal-estar, dor, então o intestino não está funcionando direito, eu tenho dor de cabeça, eu tenho um zumbido no ouvido, uma série de coisas assim. Então, aparece no corpo, mas de origem psíquica. Então, é o que a gente chama de sintomas psicossomáticos, né? E sinais como quadro de pânico e pós-traumático. Então, aquele suor nas mãos, uma certa taquicardia, palpitação, né? Um certo medo que aparece na cabeça, mas assim, alguma coisa que parece que sufoca por aqui. Tem gente que fala assim, parece que tem uma bola que sobe e desce, né? Que são muitos sinais de pânico e tal, mas que aparecem não porque realmente a pessoa tem alguma coisa no corpo, algum problema físico, alguma doença, mas que ela é de origem psíquica. Tá? Então, falando um pouquinho sobre medidas que podem amenizar esse tipo de sensações, vamos dizer assim, né? Uma delas é evitar esse bombardeio de informações, né? Saber filtrar, porque as pessoas ficam inseguras e aí ficam o tempo todo no celular tentando buscar informações. E aí vem tudo quanto é informação que acaba aumentando o medo, né? Então, assim, claro que a gente precisa se informar, mas é importante que a gente possa filtrar essas informações, né? Não ficar o tempo todo buscando essas informações, né? Então, assim, vá sempre com parcimônia, né? E assim, sempre um certo controle, um certo cuidado. Manter a vida regrada. Não é porque você não tem que acordar cedo no dia seguinte, que você pode dormir a hora que você quiser, né? Então, assim, e ficar sem dormir, não. Então, assim, o importante é que você possa acordar mais ou menos na mesma hora sempre. Isso faz muita diferença, né? Sono e apetite são duas coisas que realmente são básicas, mas elas interferem muito, né, na saúde, tanto física quanto mental. Então, é importante que a gente mantenha a vida regrada. Mesmo que você pense, mas eu não vou trabalhar hoje, não tem problema. Acorda mais ou menos na mesma hora, né? Estabelece um certo ritmo. Vou acordar,
vou fazer, sei lá, vou fazer o café da manhã, vou tomar o café da manhã, vou chamar as crianças, vou limpar a casa, sei lá, o que você quiser. Mas assim, você monta e tenta seguir uma certa rotina, vamos dizer, né? Então, assim, isso é importante para a saúde, tá? Cuidar da qualidade de sono e alimentação. Então, não é assim, olha, eu não estou com fome, como qualquer coisa. Não. Saber que comida balanceada é importante sempre, né? Então, assim, é importante que você cuide do que você vai se alimentar, faz as refeições nas horas mais ou menos certas, né? Então, assim, tudo isso é super importante. Dormir mais ou menos na mesma hora, acordar mais ou menos na mesma hora, né? Se você estiver com o sono alterado, presta atenção por que é que está acontecendo esse tipo de coisa, né? Outra coisa que é importante é ter uma atividade física, né? Então, assim, mexer com o corpo, não vai ficar prostrado no sofá o dia inteiro assistindo Netflix. Acho que não é essa a questão, né? Isso não vai fazer bem. Você pode dizer, eu vou passar um final de semana, ok, assim, mas não dá para passar todos os dias, meses a fio assim, tá? Então, assim, tem que ter uma atividade física, né? E outra coisa que é importante é que, assim, o pessoal fala muito, né, isolamento social. Eu penso que esse isolamento é físico, né, e não social. Dá para você falar com as pessoas, dá para você conversar com as pessoas, troca ideia, procura os amigos, né, e essa busca vai ser ativa, porque, assim, quando você está na rua, ou quando você está indo trabalhar, você, por acaso, cruza com as pessoas no metrô, cruza com as pessoas na rua, cruza com as pessoas com quem você trabalha, e você troca algumas informações, bom dia, boa tarde, uma série. Agora, quando a gente está em isolamento, a gente não vai cruzar com as pessoas, né? Então, é importante, porque a gente vai buscar ativamente as pessoas. Você vai pegar o telefone, vai ligar para eles, vai tentar ligar um Skype, vai ligar um WhatsApp com imagem, sei lá. Mas, assim, você tem que fazer essa busca ativa. E a mesma coisa a outra pessoa. Se a outra pessoa quiser falar com você, ela vai ter que buscar. Ela não vai cruzar com você por aí, né? Então, inclusive, eu acho que isso traz uma coisa interessante, que é você saber quais são as pessoas que realmente você vai buscar e quais são as pessoas que realmente buscam você, né? E não que você tenha uma impressão de que, de repente, tem uma grande amizade porque cruza todo dia na rua, né? E outra coisa que é importante também, eu pus aqui, cultivar gentilezas, né? Não ficar tão focado só em si mesmo, né? Mas olhar um pouquinho para os outros, né? Olhar um pouquinho do que você pode também fazer pelos outros, né? Essa contribuição social, né? O que você pode estar colaborando, porque afinal de contas, né? Quando existe uma situação dessa que é ruim para todo mundo, né? Se as sociedades puderem estar, né, uns ajudando aos outros, vocês vão ver que vai ser mais fácil para todo mundo, né? Então, até para se ajudar, você pode ajudar os outros, né? Eu sempre falo que o projeto social não é só, não é solidariedade pura, né? E nem é assistência, né? Porque você fala, eu estou fazendo pelo outro. Não. O fato de melhorar para todo mundo, melhora para você também. Então, assim, é importante a gente ter um pouco essa consciência e poder contribuir também, né? Outra coisa que é importante é a gente poder ter um momento de lazer, né? Um momento que você vai distrair, você vai fazer alguma coisa prazerosa. Então, assim, se vocês puderem, todo dia, ter um tempinho que você vai tirar para você focar numa coisa completamente diferente, não ficar pensando nas coisas do dia a dia. Sei lá se isso é ouvir uma boa música, se isso é assistir um bom filme. Tem gente aí viciada em novela, ok, vai assistir, não o dia inteiro, mas naquela horinha, né? Então, assim, ou vai fazer um artesanato, o que vocês quiserem, mas alguma coisa que te dá prazer, né? E que você possa estar focado em alguma coisa, concentrado em alguma coisa que não é o seu cotidiano do dia, tá? E outra coisa, né? Achou que está tendo alguma coisinha, não está satisfeita, eu não estou muito bem, procura ajuda, né? Então, assim, procurar ajuda
tirar um pouco aquela ideia que eu falei logo no começo, né? Ah, não, você tem que fazer gamma. Não, né? Se não está bem, é melhor que procure logo, porque quanto antes você puder tomar providências, mais fácil é para resolver e melhor é o prognóstico sempre, né? Então, assim, procurar ajuda não é sinal de fraqueza, não é sinal de incompetência, né? E tem muito serviço, né, online gratuito. Inclusive, tem muito, pelo menos aqui em São Paulo eu vi, aqui no Brasil, né? Muito curso, né? Muitos cursos online, gratuitos. Então, assim, é até um momento quando você poder fazer um curso, você poder fazer uma leitura, né? Muitos livros foram disponibilizados gratuitamente, né? Então, assim, aproveite. Então, outra coisa, assim, nós colocamos aqui um pouquinho, detectando os sinais, os pedidos de socorro das crianças, né? Que é a questão da depressão, por exemplo, da ansiedade das crianças, ela se manifesta um pouquinho diferente da do adulto, né? Então, assim, o diagnóstico também é um pouquinho mais complicado, mas assim, mas vamos lá, né? Então, a gente percebe crianças com uma diminuição de energia, né? Elas estão mais cansadas, né? E alteração de sono, né? Crianças que ficam viciadas, entre aspas, né, em TV e videogame. Então, não sai da TV ou não sai do videogame. E se você tirar, ele vai ficar irritado, ele vai ficar, né? Desânimo, lentidão, prejuízo na concentração, na memória, né? Tá sempre desperto. Então, assim, já tem crianças que têm uma certa dificuldade com atenção e concentração, né? Mas a gente vê que as crianças que nem tinham muito essa dificuldade estão tendo uma certa irritabilidade, né? Presta atenção quando a criança apresentar mudança de comportamento, né? São mudanças repentinas, né? É importante pensar nisso. Enurese, criança volta a fazer xixi na cama, já não fazia, mas volta a fazer xixi na cama, ou de repente começou a fazer xixi na cama, né? E as crianças têm falado muito da falta que está sentindo dos amigos, né? Dos companheiros, né? Que não dá para brincar em casa. Muitas crianças são filhas únicas, filhos únicos e não tem com quem brincar. E se não pode sair para brincar, pior, né? Mesmo as crianças que estão morando em Dantes, aí no Japão, eles têm falado, não deixam sair, né? Então, assim, não tem com quem brincar, né? Tem sentido bastante falta disso. E agora que eles estavam em Natsume também, né? Eu vi algumas crianças falando, oba, vamos começar as aulas. Não é sempre que as crianças falam oba para quando começam as aulas, né? O pessoal fala, ai meu Deus, que droga, vai começar as aulas. Mas assim, agora eles estão até contentes de que as aulas vão começar. Pelo menos você tem esse contato visual, você, né? Mesmo agora, se pedir para a criança ficar 1,5 m, 2 de distância, vai ser uma coisa praticamente impossível. Mas assim, para a criançada está sendo uma festa, né? Voltar para as aulas. Agora, se a gente pensar nessa questão da pandemia ou da quarentena, ela não é toda ruim também, né? Então, vamos tentar pensar um pouquinho sobre as coisas boas também de estar em isolamento e tudo, né? Acho que é o tempo. Você está tendo tempo, né? Pensa naquelas coisas que você sempre pensou em fazer quando você tivesse tempo. Então, tem aquelas coisas que a gente fala assim, quando eu tiver tempo, eu queria aprender a fazer tal coisa. Quando eu tiver tempo, eu queria dedicar a tal coisa. Ok, talvez esse seja o momento. Eu acho que você está tendo mais tempo, né? Então, assim, aproveita para fazer aquelas coisas que você pensou. São livros que você falou, eu vou ler quando eu tiver um tempo. Então, é agora. Eu acho que você pode ler agora, né? Então, tem várias coisas que você tinha pensado em fazer quando tivesse tempo, você vai fazer agora, né? Outra coisa é que para muitos casais, principalmente pais, né, que não tinham tanta proximidade com os filhos, né? Então, voltava para casa, via os filhos à noite. E agora, com home office, muitas vezes, ou até em casa, está tendo bastante tempo para ficar com as crianças. Participa mais na educação deles, brinca mais com eles, né? Vocês vão fazer muita diferença
para as crianças, né? E mesmo para a esposa, né? O casal vai ter mais tempo também para ficar junto, conversar. Eu espero que não seja só para brigar, mas assim, que seja para conversarem, para fazer alguma atividade junto, aprender alguma coisa junto, que eu acho que são coisas que, afinal de contas, a vida de família e tudo, ela tem bastante significado porque a gente constrói memórias, né? E construir memória é isso, fazer coisas juntos, não é? Então, assim, é a oportunidade também de estar fazendo esse tipo de coisa, né? Outra coisa é a da leitura, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, ah, não, porque livro custa caro. Dependendo do livro, o livro custa muito caro e não se pode comprar. Mas, nessa pandemia, eu vi muitos e-books, né? Muitos e-books sendo distribuídos gratuitamente. Livros infantis, livros clássicos e vários outros livros também. Então, assim, não custa nada. Procure, baixe o livro, leia, que você vai ter tempo e você vai ter esse prazer, né? Para quem não gosta de ler, é uma questão até de hábito, né? A gente aprende a gostar, você vai ver, tem coisas muito legais para vocês lerem também, né? Outra coisa que eu já tinha falado também é esses cursos gratuitos, né? Tem cursos desde culinária, cursos de fotografia, vários cursos online. Até eu vi Office, né? Então, assim, quem não sabe mexer em Excel, que nem eu, né? Quem não sabe mexer direito. Então, assim, aprender esses cursos online, né? São oportunidades que você vai aproveitar esse tempo para fazer, tá? Aí, eu acho que a outra coisa que o pessoal fala assim, ai, quando é que essa vida vai voltar ao normal, né? Então, assim, essa retomada do status quo, né? E aí, ouve-se muito, não vai ter mais a volta do jeito que era, né? Então, assim, e aí fica com medo do novo, né? Então, como é que vai ser, né? Toda situação que a gente já conhece é uma situação tranquila, a gente já conhece. Tudo que é novo gera uma certa ansiedade, né? Mas aprender que nem sempre, né, o que vai vir é ruim, porque eu acho que a fantasia é de que pode acontecer alguma coisa ruim, né? E é por isso que a gente teme ou não vou conseguir saber, não vou conseguir fazer, não vou conseguir saber me virar. Então, assim, e aí o medo do que vai vir. Se a gente puder pensar que o que vai vir pode ser também uma coisa que eu posso administrar bem, eu posso me virar bem, eu posso confiar que eu vou aprender, se eu não souber, eu vou aprender, né? Talvez a gente não precise ficar com tanto medo do novo, né? E a gente ir se preparando para esse novo normal, né? Então, assim, esse novo normal provavelmente vai estar carregado, mesmo que seja pessoalmente, da descoberta dos novos hábitos, né? A gente sabe que as pessoas estão fazendo várias compras online, estão fazendo uma série de coisas online, né? E estão descobrindo que tem certas coisas que não precisavam e compravam, né? Então, assim, o hábito de consumo, a escolha de certas coisas e o que está fazendo e o que quer fazer também mudaram, né? Talvez vocês não parem para pensar o que mudou em mim, o fato de eu ficar tantos meses num certo isolamento, né? O que mudou em termos de gosto, de preferência, de hábito. Então, vale a pena pensar em tudo isso, olhar para você mesma, né? E eu estava falando, um dos aspectos positivos que eu vi nisso é realmente o que eu já falei, né? Eu estou conseguindo acompanhar as aulas. Então, não é só coisa ruim, né? Então, assim, só para terminar, eu acho que a gente pode pensar o que vai acontecer depois da quarentena. Então, assim, quando acabar isso, sei lá, de repente saiu a vacina eficaz, a gente pode sair, ou saiu um tratamento que realmente possa ser bastante eficaz com Covid, e aí você já não vai ficar com tanto medo de ficar contaminado, tá? Então, o que pode acontecer, né? Os americanos têm falado muito desse fogo, né? Que é fear of going out, quer dizer, o medo de sair, né? Então,
chama-se de o quê? Síndrome de Cabana, tá? Mas eu até tenho brincado com algumas pessoas, eu acho que estou entendendo como é que se sente hikikomori quando vai sair de casa, né? Então, assim, aquela coisa do medo de não pegar nisso, não pegar naquilo, aquela coisa toda, e que mesmo que você pense, melhorou, né? Então, assim, tem vacina, talvez as pessoas ainda mantenham muito esse receio, né, de sair, de se contaminar mesmo, né, exatamente por aquilo que eu estava falando agora há pouco, porque viram outros sofrerem. O fato não é se eu vou morrer ou não, né, mas eu não quero sofrer, né? Eu acho que o medo, eu tenho falado sempre para as pessoas, eu acho que o medo não é muito de morrer, mas é o medo de sofrer, né? E aí, mesmo depois da quarentena, né, para sair disso, né, a gente percebe que pode acontecer alterações de sono, comportamentos obsessivos, né, aquela coisa dos detalhes tipo toque, né, os sintomas somáticos, né, alguns sinais parecidos com o pós-traumático, né, e nesse novo normal, né, como eu estava falando agora, a mudança de hábitos e mudança também na qualidade dos relacionamentos, né? Mas o mais importante, né, é respeitar o próprio ritmo, né, criar uma rotina para você, bons hábitos alimentares e de sono, né, e a busca de um profissional se precisar, mesmo quando você estiver saindo da quarentena.